Oi, gente bonita, inteligente, bem resolvida. Este é o Te Orienta, eu sou Andresa Tavares, sou psicóloga e estou aqui para te ajudar. Vem comigo! O Te Orienta de hoje vai falar sobre pessoas otimistas e pessoas realistas. Qual dos dois tipos será que você é? Nós precisamos entender primeiro que a partir dos 7 anos, algumas pesquisas mostram que as crianças elas já têm capacidade de definir como vai ser a visão do mundo delas. E isso vai depender dos fatores genéticos, certo? O temperinho com que essa criança foi temperada e também vai depender da influência externa. Por quê? Por meio do processo de aprendizagem, como foi que ela captou essas modificações de comportamento, de visão dos adultos em relação às diferentes situações. Então ela pode absorver na escola, ela pode absorver numa comunidade, ela pode absorver dentro da família dela, ela pode absorver dentro do meio social dela comportamentos que são mais otimistas, mais realistas ou mais pessimistas. E a partir disso ela define qual é a visão dela de mundo. Dito isto, vamos acompanhar alguns casos para a gente entender um pouquinho melhor que tipo de pessoa a gente está sendo nesse mundo. Oi, meu nome é Poliana e todo mundo diz que eu sou muito parecida com a personagem do livro, né? Não sei se vocês conhecem o Jogo do Contente e tal. Bom, eu já li o livro, eu faço daquele livro uma filosofia de vida pra mim. Uma vez o meu pai foi fazer uma viagem e eu tava querendo muito uma sandália, que na época era muito moda, da Vanessa Camargo. E aí o meu pai não trouxe a sandália da Vanessa Camargo, ele acabou trazendo um chinelinho de dedo, eu nem me lembro se tinha marca, se tinha alguma referência, mas na hora que eu vi o chinelinho, assim, eu me apaixonei. Eu falei, nossa pai, muito obrigada, poxa, que bom que o senhor trouxe esse, porque assim, quando eu ganhar da Vanessa Camargo, eu vou ter esse e o da Vanessa Camargo. E eu conto essa história assim e as pessoas parecem assim, que não conseguem acreditar que eu consigo ver e extrair as boas coisas de qualquer coisa que me aconteça. Então, Poliana, eu também já li esse livro e vou dizer pra você, durante um bom tempo na minha vida eu tentei jogar o Jogo do Contente, mas eu vi assim que não era tão pra mim, eu não conseguia e de algumas coisas extrair o lado positivo também e pensar sempre pra cima. Mas eu já te digo que, de acordo com os pesquisadores, ser uma pessoa otimista é o tipo de pessoa que acaba atraindo mais pessoas para si. E aí, numa entrevista de emprego, talvez você se dê melhor, porque você é a motivadora, você é aquela pessoa que sempre acredita, que é capaz e tudo. E existem alguns estudos também que trazem a pessoa otimista como sendo a pessoa que consegue extrair o lado mais funcional da vida, porque ela consegue enxergar e focar o lado positivo da vida. Então ela não está preocupada com as coisas que vão dar errado, mas ela está ressaltando mais o aspecto positivo, aquilo que pode dar certo, e ao mesmo tempo ela consegue entender que sim, pode dar errado, mas ela não quer pensar no lado negativo. Ela escolhe, é uma decisão dela, filtrar e ver somente o lado positivo da coisa. Então, geralmente é aquela pessoa que vai tudo dar certo, que estuda para uma prova e diz assim, nossa, eu vou tirar um notão, e quando recebe a nota, tirou um 7, ficou dentro da média, nossa, que maravilha, tirei um 7, passei, uhul. Então ela realmente faz isso daí que você faz, das pequenas coisas, por mais que não tenham suprido as expectativas dela ou atingido as expectativas dela, ela acaba conseguindo extrair realmente o melhor. E eu vi o Daniel Godry Jr. falando em uma das palestras dele que o otimista, ele precisa estar focado no objetivo dele, mas ao mesmo tempo ele precisa ser realista quanto ao processo de desenvolvimento até chegar esse objetivo dele. Então essa foi uma frase que me marcou bastante, essa questão de trazer ao equilíbrio, de ser realista trazendo ao equilíbrio. Super legal, super show você ser otimista, ser alto astral e conseguir extrair as coisas positivas de todas as situações da sua vida, mas a gente também precisa ver o outro lado da moeda, tá bom? Não é uma tendência do nosso sistema psicológico
pensar no lado positivo das coisas. O primeiro pensamento que a gente tende a ser o pensamento negativo. A gente tende a enxergar o pior lado. Isso é até uma forma de defesa do nosso sistema psicológico, se é que a gente pode chamar assim, para que a gente não se machuque lá na frente. Então as pessoas pessimistas, elas até têm essa questão de se resguardar mais do que as otimistas, ou até às vezes mais do que as realistas. Só que isso, em demasia, ele acaba se tornando prejudicial, porque geralmente uma pessoa pessimista, ela não vai fazer nada em prol dela mesma, ela não vai agir em seu próprio favor, porque ela vai sempre ficar esperando o pior dela mesma. Então, ao mesmo tempo que o nosso sistema, ele prevê coisas negativas, a gente pode ir trabalhando com ele para que ele possa considerar também os aspectos positivos e aquilo que pode nos beneficiar durante esse processo de amadurecimento, de crescimento, de realização de um sonho, seja do que for, mas a gente sempre pode trazer para o equilíbrio. O meu nome é Silvana e assim, as pessoas costumam me considerar uma pessoa pessimista, mas eu gosto de definir que eu sou uma pessoa realista. Eu sempre procuro ver os dois lados da situação. Eu sei que uma coisa pode dar certo, mas ao mesmo tempo eu sei que aquela coisa pode dar errado e que eu preciso fazer a minha parte, ter a minha parcela de contribuição, tanto para fazer dar certo quanto para fazer dar errado. Então eu tenho os meus sonhos, eu busco os meus sonhos. É claro que eu sempre espero o melhor de mim mesma e das situações, mas eu sou muito realista, muito pé no chão, nesse sentido de saber que eu posso sim conseguir algo muito bom, mas também ao mesmo tempo eu fico preparada sempre com um plano B. Não é esperando uma catástrofe, mas é que se acontecer a catástrofe eu quero estar preparada. Silvana, bate aqui, cara colega, é isso mesmo. Eu também sou dessa forma e sei que um monte de gente também consegue ser dessa forma. Às vezes a gente pensa assim que a gente está pensando o pior, mas não. Claro que a gente tem expectativa e que a gente está esperando o melhor de uma situação. Não é errado. A gente precisa mesmo criar expectativas, criar todo um ambiente motivacional para que isso faça com que a gente ganhe energia para alcançar os nossos objetivos, mas ao mesmo tempo faz a gente ficar mais equilibrada. Opa, peraí, eu sei que eu posso alcançar, mas aí vem aquela questão, o processo para eu alcançar é esse daqui, eu estou disposta a cumprir todo esse processo? Então, se eu estiver disposta a cumprir todo esse processo, tem chance de dar certo, mas mesmo eu cumprindo todo o processo, também tem chance de dar errado. Se der certo, uhul, vamos festejar. Agora, se der errado, o que eu posso fazer a partir do momento que der errado? Então eu posso ir por esse outro caminho aqui até com que faça dar certo. Então, uma pessoa realista, ela não é de jeito nenhum uma pessoa pessimista. Ela não tá te puxando para baixo. O que fez ela se tornar realista não foi ela filtrar somente o lado negativo da coisa, mas foi justamente as experiências que ela teve, as expectativas que foram frustradas e tudo que ela teve que ressignificar na vida dela, fizeram com que ela fosse mais pé no chão, cabeça nas alturas, sonhando sim, mas ao mesmo tempo ficando com os pés no chão, porque ela precisa ter foco, ela precisa ter o objetivo, traçou o objetivo dela, agora ela precisa alcançar esse objetivo. Então, Silvana, você está indo muito bem. É importante que a gente fique mesmo nesse processo de ser um pouco mais realista. Eu posso pensar positivo a meu respeito, eu consigo chegar lá, eu sei que eu sou um potencial, eu sei que eu sou uma potência, mas ao mesmo tempo eu sei que não depende só de mim. Entendeu? Eu sou responsável pelas minhas ações, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pelos meus comportamentos, mas eu também dependo do comportamento das outras pessoas, do pensamento das outras pessoas. Então, aquilo que está ao meu alcance, uma pessoa realista pensa, aquilo que está ao meu alcance eu vou fazer da melhor maneira possível, mas aquilo que não está ao meu alcance pode vir a me ajudar ou pode vir a me atrapalhar. Então, eu não posso pensar só, ai, que maravilha que a vida é. Não, porque no mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar,
nossa, eu posso focar nas coisas bonitas, no lado positivo da vida e continuar entendendo que se não der errado, não é porque o mundo está conspirando contra mim e tudo vai dar errado porque o universo está contra a minha pessoa. Não, pode acontecer de dar certo, mas pode acontecer de dar errado também. O que vai determinar a nossa capacidade de como que a gente vai superar se der errado é justamente as expectativas que a gente frustrou durante esse processo, ou as expectativas que a gente alcançou durante esse processo, e como que a gente fica depois, como que a gente lida com essas expectativas. Uma diferença bem legal entre um otimista e um realista é que o otimista, mesmo depois que ele se frustrou, ele continua animado, ele continua alto astral, então ele meio que não deixa a tristeza abater ele, né? Ele não deixa a tristeza fazer parte daquele processo ali. Isso vai acabar cansando ele. Já o realista não. A frustração veio, ele entende, poxa, por esse caminho aqui não deu tão certo, então eu vou tentar esse outro caminho para ver se dá mais certo agora. Então uma pessoa realista, ela é essa pessoa que coloca os pezinhos no chão, tem a atenção seletiva dela, ela não foge, mas também não catastrofiza demais as coisas. Qualquer dia a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos também das distorções cognitivas, para vocês entenderem muito melhor alguns tipos de pensamento que a nossa mente induz a gente a pensar. Mas é isso aí, a pessoa realista, ela é uma pessoa mais equilibrada, ela tem os pés no chão, ela consegue ver o que pode dar errado e ver o que pode dar certo, e ela espera alguma coisa acontecer para depois ela começar a construir um novo caminho. É legal a gente entender também que uma pessoa realista é uma pessoa que é verdadeira consigo. Ela consegue dizer para si o que pode dar certo e o que pode dar errado. Ela sabe dizer não a si mesma e sabe entender o porquê do não, ou dizer sim e entender o porquê do sim também. Então é interessante que a gente consiga perceber que vai ser um processo muitas vezes angustiante, vai gerar angústia sim. Vai ser um processo muitas vezes frustrante você ser verdadeiro com você? Sim, vai ser um processo muitas vezes frustrante. Mas tenta entender o quanto você vai se conhecer durante esse processo e o quanto você vai perceber como você pode crescer em relação a isso daí. Então, ao mesmo tempo que te gera angústia, que te gera frustração, é uma forma de você ser verdadeiro com você para que ninguém chegue a precisar ser e te dar tipo um tapa na cara despercebido e de surpresa, tá bom? Então é muito legal ser uma pessoa realista. Gente, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, tanto faz. Eu sou uma pessoa realista. Deixa também seu comentário aqui embaixo de quais situações você já se deparou tendo que ser otimista, realista ou até mesmo pessimista, apesar da gente não ter falado nesse sentido aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pela sua presença aqui. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!